Feito! Então agora a gente vai iniciar a revisão dos caminhos do Word, ou melhor, a revisão dos processadores de texto. E eu vou iniciar com o Word. E inicio com esse grande esquema que eu criei chamado os caminhos do Word. Por quê? Porque as seguintes questões caem nos processadores de texto. Ó, função, botão, atalho e caminho. Aí cai extensão também, mas extensão não é só aqui. Extensão cai extensão de arquivos para tudo, né? Mas em processador de texto cai função, botão, atalho e caminho. Tem que saber esses 4 pilares dos processadores de texto. O que é a função? A função de cada coisa. Para que serve o pincel de estilo? Copiar e aplicar formatação no texto. Para que serve estilos? Aplicar conjunto de formatações de texto. Ou você está falando a mesma coisa nos dois? Não, volta o vídeo e vê de novo. O pincel é para copiar e aplicar formatação. O estilo é para aplicar um conjunto de formatação. Tem função distinta. Então, a função de cada coisa é importante. Como é que eu estudo a função? Pô, fazendo muita questão de prova, fazendo flashcard. Então, ferramenta do Word que permite inserir o mesmo elemento no topo de todas as páginas. Cabeçalho. Professor, mas não é de todas as páginas, eu posso tirar da primeira. Não, o padrão é de todas as páginas. Tu pode configurar para tirar da primeira, por exemplo. Cai direto em prova como fazer isso. Função. Para que servem os sumários? Função. Agora, botão. Olhar para um botão, saber o que é. Como é que eu estudo o botão? Desenhando. Professor, meu desenho é horrível. O teu desenho, tu entende. Então, se tu desenhar qualquer elemento existente no mundo, tu vai saber que é aquele elemento. Talvez só tu. Se eu desenhar alguma coisa, só eu sei que é aquela coisa. Se eu desenhar um cachorro aqui, eu aposto que se eu falar para ti que é elefante, que é gato, ou qualquer animal, e muitas vezes nem se eu falar que é uma cadeira, vai ser igual, porque meu desenho ele é totalmente abstrato para os outros, mas eu sei que é um cachorro. Então, botão é desenhando. Atalho, como é que estuda atalho? Comendo com farinha. Tá? A Raiz é minha aluna. Estuda atalho como? Comendo com farinha. Atalho tem que comer com farinha. Comer com farinha é decorar. Então comer com farinha é fazer flashcard, é ler e reler, é reescrever e usar. Se tu conseguir usar os atalhos, é o top. Só que o uso é se tu já usa o computador no teu dia a dia, tu precisa disso e tu consegue incorporar alguns atalhos no teu dia a dia. Como tu faz isso? Colocando uma lista de 5 atalhos por vez na tua mesa de trabalho. E tenta incorporar aqueles 5 naquela semana, aqueles 10 dias. Muda, bota outros 5. Os atalhos que auxiliarem o teu dia a dia, tu vai incorporar na tua vida. Porque te ajudou. E aí tu substitui aquela lista por outra. E daí faz assim uma lista de uns 100 atalhos em grupos de 5 atalhos. Faz 50 cartões com 5 atalhos. E vai trocando a cada semana na tua mesa. Depois vai voltar para aquele lá. Aí de cada linha tu vai incorporar 1, 2, no máximo 3. Mas aquilo ali, no total dos 10 cartões, se tu incorporar 2, 3 atalhos, tu já incorporou no uso, que é a incorporação mais forte que tu pode ter, é no uso, uns 30, 40 atalhos. Então daquela lista de 100, 30, 40, deu, tu botou no teu coração. Aquela ali não sai mais. É verdade, professor, tem vezes que entra no coração, não consigo esquecer. Tá, volta. Então atalho é comer com farinha. Só que caminho é um item que cai muito e eu boto com menor prioridade de estudo dos demais. Por que eu boto de menor prioridade de estudo dos demais? Porque isso ele cai muito. Se cai muito, tinha que estar alta a prioridade de estudo. Só que ele é difícil, ele é chato. O cara coloca toda hora tu bota uma prova que vai dar um caminho. Só que existem muitos caminhos e os desgramados das bancas, cada vez eles botam um caminho diferente. Para tu aumentar o recuo, tem uns 5 caminhos. E cada prova eles vão botar o aumento de recuo com um caminho diferente. O que eu faço? Eu diminuo a prioridade de estudo do caminho para a gente matar tudo isso aqui. Só que a gente vai deixar de estudar caminho? Não, porque caminho cai sempre e é uma questão difícil. Bem difícil. Para isso eu fiz os caminhos do Word. Para isso eu fiz
um mapa de todos os caminhos do Word. Não é todos, né, mas dos principais caminhos do Word. Fechou? Então aqui eu te disse a estratégia de estudo. É isso que eu estou querendo nesse curso. Além de entregar o conteúdo, de entregar a estratégia de revisão. É isso que eu quero muito que tu entenda. E eu gostaria muito que colocasse em prática as estratégias. Não todas, as que auxiliarem no teu estudo. Mas que tu pense na estratégia de estudo e não só no conteúdo. Vem! O Word faz parte do Microsoft Office. O Microsoft Office, na versão 2007 da suíte da Microsoft, incorporou uma interface denominada Microsoft Office Fluent. De novo, o Microsoft Office é um conjunto, uma suíte de escritório, que contém um conjunto de aplicações para escritório. Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, Access, dentre outros. Essa suíte de escritório, Microsoft Office, passou por uma reformulação visual e de funções na versão 2007, que se consolidou essa mudança na versão 2010. A 2007 foi a mudança, 2010 consolidou. A 2007, ao invés de ter a guia arquivo, tinha uma bola. Foi a mudança, foi tipo o Windows 8, que foi a mudança visual do Windows, de concepção do Windows. 8 tá aí, pá, não deu certo e veio 10 e consolidou. Foi a mesma coisa no Office. 2007 foi a versão de transição e consolidou na 2010. Por isso que os editais até hoje recorrem a 2010 e superiores. 2013 está sendo hoje majoritário e já está consolidando mais 2016 e superiores nas questões de prova. Então aqui eu mapeei em cima do 2016. Esse mapa foi em cima do 2016. E se a minha for 2013, 99% das questões tu vai responder aqui. Se a minha for 2007, não. Se a minha for 2019, sim. Então aqui foi da 2016 e tu consegue responder grande maioria de 2010 para frente com esse esquema. Estamos juntos na explicação de como estudar com esse esquema. A faixa de instruções, não. O Microsoft Office Fluent, essa interface que o Office adotou na versão 2007, ela criou uma faixa de opções. O que antes acessávamos por menus, agora acessamos por faixa de opções. Aquela faixa que fica lá em cima no Word, no Excel, no PowerPoint. Desde a 2010, então, tenho aqui a guia arquivo. Que na 2007 morreu o arquivo e veio uma bola que ninguém sabia usar. Todo mundo ia no arquivo salvar, arquivo imprimir, arquivo sair. Um dia veio uma bola. E agora? Como é que eu abro um arquivo, né? Era bola abrir. Não, bola não. Então ele cria o arquivo. Arquivo. Aí depois tem, qual é a próxima guia? Página inicial. Página inicial. E assim por diante. Então, esses itens superiores chamam-se guias. Cada guia... Aqui foi errado essa divisão. Aqui. Cada guia é composta por vários grupos. Então, se eu clicar na guia arquivo, eu vou para fora da área de trabalho do Word, eu vou para o Microsoft Office Backstage. E se eu clicar na guia página inicial, aparecem os grupos da guia página inicial. Então, se eu estiver em página inicial, o primeiro grupo vai ser área de transferência. Eu já vou chegar nisso ali. Área de transferência. Depois desse grupo área de transferência, terei o grupo fonte. Depois terei o grupo parágrafo. E assim por diante. Parágrafo. Então, aqui embaixo, em cada guia, eu tenho grupos. Em cada grupo, eu tenho uma série de botões de comando. Isso é a faixa de opções. Faltou só os iniciadores de caixa de diálogo que podem ter aqui no canto.
aquela setinha que fica na direita do grupo parágrafo, na direita do grupo fonte, chama-se iniciador de caixa de diálogo. É outro elemento da faixa de opções, mas os três principais elementos da faixa de opções são as guias, grupos e botões de comando. Estamos juntos? Então assim se organiza os caminhos do Word. Quais são as guias? Arquivo, página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Decora as guias. De tudo que eu vou falar daqui para frente, o que eu quero que tu decore para já, imediato, são as guias. Por quê? Porque eles citam guias que não existem. Não existe. E aí tu já elimina as alternativas. Então, para alterar o alinhamento do parágrafo, é necessário clicar inicialmente em parágrafo, depois em alinhamento, depois não sei o que, tu já vê parágrafo inicialmente? Não, porque inicialmente tem que clicar numa guia. Não existe guia parágrafo. Então tá errado esse caminho, já corta. Inicialmente tem que ir em página inicial, depois em parágrafo, no grupo parágrafo. E dentro do grupo parágrafo, gagueiras do diabo, irão aparecer os alinhamentos. A esquerda, centralizado, direita e justificado. Estamos juntos aí? Decora as guias. Agora entenda o macro-objetivo de cada guia. Arquivo. Leva para o Microsoft Office Backstage. Microsoft Office Backstage. Sai da área de trabalho do Word e vai para o Backstage. Que nem um show, né? Tu tem a área de trabalho do show lá na frente e tu tem um Backstage. Lá atrás tá o contra-regra, tá o não sei quem, tá o produtor, tá a direção de palco e tal. Tá no Backstage. Então o que tu faz no Backstage do Word? Tu salva um arquivo. Porque na área de trabalho tu quer digitar o texto, formatar o texto, configurar o texto. No Backstage tu quer imprimir, tu quer salvar, tu quer abrir um documento. No Backstage, lá no arquivo. Então o arquivo tá as coisas que tu faz lá atrás. No controle da coisa e não na coisa. Página inicial. As formatações essenciais ao documento estão em página inicial. Eu ouso dizer que não tem como fazer um texto sem mexer na guia página inicial. Eu vou copiar um texto. Onde é que está copiar? Guia página inicial, grupo área de transferência. Eu vou colocar em negrito. Guia página inicial, grupo fonte. Eu vou colocar listas numeradas. Toda hora tu quer fazer um texto que botar lista. Lista de marcadores. Guia página inicial, grupo parágrafo. Eu vou configurar o estilo de título. Guia página inicial, grupo estilos. Eu vou localizar um texto. Guia página inicial, grupo edição. Então, coisa simples. Localizar, mudar o estilo, mudar o alinhamento de parágrafo. Guia página inicial, grupo parágrafo. Eu vou botar aquele realce, professor, que é tipo uma canetinha marca-texto. O realce está onde? Guia página inicial, grupo fonte. Então, eu ouso dizer que não tem como tu fazer um documento sem mexer em página inicial. Fechou. Entendi o escopo de objetivo da página inicial. Inserir. Insere elementos dentro do texto. E aí eu vou diferenciar, eu vou pular todas e vou para exibição, depois eu volto para design, tá? Eu vou comparar inserir com exibição. O inserir insere elementos dentro do documento. O exibir exibe elementos do programa. E eles adoram misturar isso aqui. Pode repetir, claro. O inserir insere elementos dentro do documento. O exibir exibe elementos do programa. E eles vão dizer assim, ó. O usuário, ao abrir um documento do Word, não visualizou a régua. Essencial para a configuração dos elementos gráficos do texto desejado. Para tanto, deseja inserir a régua no Word. Querendo inserir a régua, eles botam inserir piscando na prova assim. Querendo inserir a régua, ele deve ir no onde? Qual é o caminho? Letra A, inserir régua. Aí tu vai lembrar, a régua é um elemento do documento ou é um elemento do programa? Do programa. Eu não estou botando uma régua dentro do documento, tem aparecer a imagem da régua quando eu imprimir. É a régua do Word. A régua do Word é em exibição, não é inserir. E eles vão botar no enunciado piscando, inserir a régua. Inserir a régua, estou dizendo, a régua é elemento do Word. Mas se eu quiser inserir uma imagem, e eles vão botar no enunciado, ele quer que exiba uma imagem
que ele tem no computador, que é a imagem que ele armazenou no computador, ele quer que seja exibida dentro do documento, abaixo do parágrafo exposto em tela. Ó, faz toda uma historinha com exibir piscando assim. Um usuário acessou a internet, se deparou com uma foto linda de um pôr do sol, fez o download dessa foto, escrevendo um poema à namorada, exposto abaixo o poema. Um poema assim como é que é aquele que... Tá, sério de história. Bem, um poema, ele quer que a imagem seja exibida acima do poema. Como é que ele faz para exibir a imagem acima do poema? Para exibir fica ali. Aí primeiro o caminho vai dar exibir imagem. Não, é inserir imagem, porque a imagem faz parte do documento. Matou? Tu viu que eu estou te ensinando a eliminar decoreba até o fim, né? São atalhos para tu não ter que decorar até o final, até o último caminho. Deu uma frasezinha antes de inserir, fazia? Inserir insere elementos no documento e o exibir ou exibição, a guia exibir ou exibição. Se eu não me engano, na versão 2010 era exibir e a partir da 2013 virou exibição, se eu não me engano, tá? Tinha exibir e exibição. Então a guia é inserir, insere elementos no documento e exibir, exibe elementos do programa. Ó, o no e o do, tá? Insere elementos no documento, porque a imagem não é do documento, ela será inserida no documento. E o exibir ou exibição exibe elementos do Word, porque a régua é do Word, nasceu com Word, podendo ser exibido ou não. E design? É o design do documento. O design é maior do que um documento. Ele é um elemento tipo, se eu quero botar uma capa, botar um pano de fundo, botar uma marca d'água, eu vou lá em design. E aí tem um elemento muito importante no design. Tem um elemento... Será que eu tenho que colar uma coisinha aqui que deu uma certa dúvida que eu falei? Você não tem certeza do que está falando? Agora não tem, deu uma dúvida. Eu fiquei em dúvida se a capa é realmente em design ou layout da página. Fiquei em dúvida. Aqui, cor da página está aqui. Plano de fundo da página em design. Tá. E aqui... Não, será aí. Só um pouquinho. Isso aqui que eu confundi, ó. Eu falei folha de rosto e folha de rosto é inserir, tá? Então, olha só, se eu for botar uma capa, nem precisa fazer cortezinho aí, tá, Joca? Podemos seguir. Ó, quando eu estava falando de design, eu te disse que design é algo geral, que é o design do documento, não é de um elemento específico. O que acontece aqui? Eu tenho, por exemplo, temas. Os temas a gente vê que são conjuntos de estilos. Os temas impactam nos estilos. Aí depois, o design das cores, das fontes. Tu vê que não é a fonte de um texto específico, são as fontes que serão utilizadas. Se eu quiser botar uma marca d'água confidencial que fica em todo o documento, aqui, então o design é algo mais global, Cor de uma página, bordas da página. Só que tem um item que eu confundi, que é o folha de rosto. Mas daí eu vou inserir uma folha de rosto. Qual é a diferença de folha de rosto de demais? Que a folha de rosto ela vai ter uma configuração automaticamente diferente das demais. E olha por que eu confundi, porque tem muita ligação essas duas coisas. Olha a descrição aqui da folha de rosto. Personalize essa folha ajustando as opções de fonte e cor na guia design. O que é configuração da folha de rosto está na guia design. Mas a inserção dela está na guia inserir. É uma pegadinha, tá? Uma pegadinha. Exato, porque é meio global, assim, né? É a capa do documento. E assim, inserindo folha de rosto, tu não precisa fazer todas as configurações manualmente para ser diferente. Que já devem ter passado muito trabalho, não conseguir imprimir um trabalho, um documento, sem a numeração, com cabeçalho diferente na primeira página, com margens diferentes. Tudo isso, se tu insere folha de rosto, ela fica com uma configuração à parte. E tu pode mudar essas configurações na guia design. Então tem uma ligação entre folha de rosto e guia design. No caso do design, a programação da folha de rosto está pré-definida? Isso. Quando tu insere uma folha de rosto,
Pergunta é, as configurações da folha de rosto estão pré-definidas em design? Sim. Ó a gaguejeira. Sim. A gagueira. Quando eu vou inserir aqui uma dessas folhas de rosto, cada vez que eu optar por um desses modelos de folha de rosto, vai ser assumido no documento aquele design pré-configurado para ele. E aí eu posso mudar o design lá na guia design, os elementos do design. Quais são os elementos do design? É isso que a gente vai chegar depois, que são os temas, a formatação interna do tema, as cores, as fontes, que daí eu vou chegar nesses elementos, eu vou chegar depois. Por enquanto eu quero que a gente se foque, a gente já está acabando essa parte aqui, que a gente se foque no objetivo de cada guia. Eu só fui até lá porque eu me confundi um pouco naqueles dois. Então, desfazendo a confusão, acho que todo mundo entendeu aqui, né? Que design é uma configuração global, que no inserir eu posso inserir a folha de rosto, mas a folha de rosto ela é configurada de acordo com o que está definido no design, que é essa configuração global. Layout da página tem elementos importantíssimos para realmente o layout, o desenho da página, a estrutura da página. Então, margem vai estar em layout de página, quantidade de colunas, as seções que vão determinar, depois eu vou chegar lá nas seções, né, vão determinar as páginas. Toda essa estrutura da página vai estar em layout de página. Referência. São referências que tu utiliza no documento. Então, bibliografia não é uma referência? Sim. Nota de rodapé não é uma referência? É. Nota de fim não é uma referência? É. Então, essas coisas de sumário é referência, de bibliografia, de nota de pé, de nota rodafim, é tudo a coisa sobre a coisa, que é a referência, né? Me dá uma referência sobre o teu documento. Me baseei, citei fulano de tal, não sei o que. Tudo isso é a referência do documento, que não é o conteúdo do documento, mas é o conteúdo sobre o conteúdo. São as referências. Correspondência, mala direta. Correspondência, tu liga direto com mala direta. Revisão, comentário e controle. Revisão, tu lembra de comentário e controle. Tem mais coisas, mas eu te dei o cerne de cada guia. Assim, com essa aula até agora, tu vai matar aí, uns 60% das questões de caminho. Aquelas que já, assim, que já são reduzidas, né? Não é do Word, né? A gente pega, tira as questões de função, tira as questões de botão, tira as questões de atalho, chegamos nas questões de caminhos. Das questões de caminho, com essa aula até aqui, tu já mata umas 60% delas. Porque tu já entendeu a estrutura do Word, tu já sabe quais são as guias e tu não precisa saber o caminho até o final. Mas a gente vai chegar nos próximos blocos, no caminho até o finalzinho que tu já tem no esquema. Até aqui, estamos bem? Então encerramos esse bloco e voltamos no próximo, esmiuçando os grupos e, por fim, cada botão de comando. Grande abraço, bom estudo e até a próxima. Thank you.